amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, ao vivo de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook/programa Gente que Fala, o Twitter @GenteQueFalaM e temos o WhatsApp, que é São Paulo 974012235 e o telefone à sua disposição 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, ator Daniel Ortega, que é integrante da companhia Arteumos de teatro. Pronunciei corretamente, Daniel? Isso, perfeitamente. Companhia, repete para mim. Companhia Arteumos de teatro. É porque aí se erramos os dois ou não erramos nenhum. Obrigado, É isso mesmo, tá certo. Também conosco o ator, coreógrafo, figurinista, cenógrafo, bailarino, diretor, dramaturgo, convidado hoje, Wilson Coca. Faltou alguma coisa, Wilson? Não, tá certo. Bom tê-lo aqui, viu, Wilson? Obrigado, muito bom. Prazer. Também conosco a historiadora e turismóloga Ângela Fileno da Silva, que é autora do livro Amanhã é Dia Santo. Ângela, bom ter aqui, Ângela. Obrigada, também é um prazer estar aqui. Este é o livro Amanhã é Dia Santo, que ela está trazendo, e a gente vai comentar alguma coisa sobre esse livro daqui a pouquinho no nosso Gente que Fala. Ainda o ator Theo Moraes em cartaz com a peça Uma Família Muito Doida. Prazer tê-lo aqui, Theo. Obrigado pelo convite. Você falou em convite, quantos pares de convites eu posso dizer aqui? À disposição de 5 pares de convites. Aqueles que ligarem para o 50526622, né, 5 ouvintes ganharão 5 pares de convites, ok? Aqui a gente não perde o... Um par de convite para cada ouvinte, é isso. O Daniel gostou, né? Falando em convite... Falando em convite, vamos convidar, né? Exatamente. Gente que Fala agora, Rádio Trianon, Rádio Universal Santos e AltV, www.altv.com.br. Livro fala de costumes levados do Brasil para a África. A historiadora Ângela Fileno da Silva participará de bate-papo hoje no Centro de Pesquisa e Formação do SESC sobre o livro Amanhã é Dia Santo. Eu prefiro que você diga o conteúdo do livro, o teor do livro, do que eu leia tudo lá. Eu posso explicar. Exatamente, depois você fala isso aí. A mesma coisa. Esse livro, ele fala da Festa do Bonfim em Salvador, no século XIX, e da Festa do Bonfim na África, numa região que hoje é chamada de Golfo do Benin, mas que até o final do século XIX era conhecida como Costa da Mina. Então, é um livro que fala sobre a transferência dessa festa de Salvador para a região da Costa da Mina, quando um número muito grande de libertos, de ex-escravos, foram levados voltaram, na verdade, né, para a região do Golfo do Benin. Você que é historiadora, pouco se faz referência a isso. O retorno daqueles que vieram como escravos para o Brasil e aí para a África. Né? Pouco se fala, teve muitos. Então, essa pergunta sempre aparece, né? Sim, a quantidade de escravos, de libertos, quantos libertos voltaram para a Costa da Mina. Porque não existe nem o registro correto de quantos vieram como escravos. Né? Mas quando eles voltam, eles precisam de passaporte para voltar. Então, essa pesquisa eu fiz em Salvador, mas alguns voltaram. Um volume maior volta de Salvador, mas há um volume também que volta de Recife e há uma quantidade também que volta do Rio de Janeiro. Então, a minha pesquisa foi no Arquivo Público do Estado da Bahia, junto aos passaportes, aos registros de passaportes. Então, é possível fazer uma estimativa de quantos voltaram, porque é possível ver quantos passaportes foram registrados de libertos. E você alcançou algum número disso daí? Olha, a minha pesquisa vai de 1834 até o finalzinho do século XIX, 1887. O maior volume depois de 35, quando acontece a revolta dos malês. Então, só para a gente ter uma ideia, em 34 voltam 9 africanos libertos. Em 1835, voltam 609.
Em 1836, voltam 410. E essa quantidade continua mais ou menos a mesma até o final do século XIX. Então, a partir dos registros que eu pesquisei, porque existem outros registros, a gente tem essa quantidade de 500, 600 escravos voltando por ano para a região da Costa da Mina. E ali eles vão... eles vão formar uma comunidade, que é a comunidade dos brasileiros na Costa da Mina, que existe até hoje. Eles são chamados de brasileiros ainda hoje. E o que você faz referência à cultura que eles levaram de volta do Brasil para lá? Porque nós temos sempre a informação de que eles trouxeram a cultura, nós praticamos muitas coisas que eles deixaram aqui, mas o que eles poderiam ter levado de volta? Então, a minha abordagem é a abordagem da circularidade. Na verdade, o que eu procuro entender é essa cultura que saiu da África e veio para o Brasil e foi elaborada... Alguma consideração sobre isso? Continua, por favor. E foi elaborada, né, em Salvador, e aí depois voltou para a Costa da Mina, para o Golfo do Benin. Então, é a questão da circularidade, de como acontecem essas reelaborações, essas ressignificações. E aí a ideia foi pensar a festa do Bonfim, que é uma festa super importante em Salvador e que, para a comunidade brasileira que está até hoje lá, ela é festejada, né? Então, por que é a festa do Bonfim e não qualquer outra festa? Salvador tem um monte de festas, né? Quem já foi para Salvador sabe quantas festas mais tem lá é festa. Pois é, né? E por que foi justamente a festa do Bonfim que foi para a África, voltou para a África? Poderia ter voltado qualquer outra. Coca, Daniel, Theo, alguma observação? Eu acho muito interessante essa pesquisa toda, entendeu? Porque é raro a pessoa que se dedica nessa área, né, que você está. Parabéns também. Obrigada. E eu acho muito interessante. Isso aí tinha que ser muito mais bem difundido aqui no país, que é uma coisa meio abandonada. É como família, né? As famílias não conversam mais, então a gente não sabe de onde veio, para onde vai. Então, é a mesma coisa. Você não tem WhatsApp? Ele tem sim, ele falou que tem. Desliguei ontem que grupo E é um sofredor. Comentei isso agora há Ele pouco. tem. 170 ontem. Porque você fala que as famílias não conversam Não mais. conversam mais. E a gente vê sempre em restaurante 4 pessoas, todo mundo com... Deve estar até falando Amigo um meu, com o outro na própria mesa, né, através do WhatsApp. Quando eu vou jantar, já manda. Vai desligar, Já senão eu vou combina, sentar sozinho. Como é que é? Amigos meus que têm mania de celular, quando nós vamos jantar, eu digo assim, vai desligar, né? Não, eu tenho que falar, então vou sentar na outra mesa, porque para ficar só eu fico sozinho. Fico só, realmente. Eu, como amigo dele, já sei a regra, já desligo o Já sabe WhatsApp, como é que porque... desliga. Nessa hora, não. Você está acompanhando Gente que Fala conosco, o ator Daniel Ortega, a historiadora Ângela Fileno da Silva, o ator Theo Moraes e também ator Wilson Coca. Ator, coreógrafo, faltou alguma coisa aqui? Não. Hein? É que O que esse eu ano deixei de fora aqui? Não, é que esse ano estou completando 60 anos de carreira. Maravilha. Então, nesses 60 anos, eu passei de ator para bailarino, para figurinista, para cenógrafo, e depois mais alguma coisa, e autor, agora no fim. Então deixa dramaturgo, né? Isso, é. Mas aqui, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de conversar com alguém, né, bailarino, no Brasil, hoje está aparecendo oportunidade. Eu quando comecei como ator, em 1954, teatro amador. Posso falar um pouquinho? Não? Por favor, todo mundo está pensando na data, mas pode... Fazendo conta. Não, é o que eu falo, 60 anos de carreira, mas com um corpinho de 59. Depois de trabalhar como ator, em teatro amador, eu fui para a TV Tupi, também como figurante, depois fui trabalhei com Geraldo Vietti, Benjamin Catan, Wanda Cosmos. Depois eu fui assistir espetáculo de dança, achei muito bonito, me interessei, fui estudar, fui para Nova York estudar, dancei com Nureyev, dancei com Margot Fonteyn, fui assistente de norte-americana, depois eu passei a coreógrafo, fui estudar figurino, trabalhei todos os canais de televisão, os abertos, os fechados, fazendo... E o último foi o SBT, que eu fiquei 12 anos, depois fiquei 1 ano e pouco na RTV, mas depois eu direcionei minha carreira mais para teatro.
E de 94 para cá comecei a escrever. Hoje eu tenho mais de 60 textos registrados na Fundação Biblioteca Nacional, né? Completando 60 anos, a editora Giostre e a dona Maria Inês, que é proprietária do Teatro Brigadeiro, resolveram lançar 7 volumes com 3 textos cada meu. Eu tenho aqui a relação A Sogra que Pedia a Deus, Uma Família Muito Doida, As Mona Lisas, Dupla do Barulho. Esses estão nesse teatro de Wilson Coca. Algumas dessas aí estão nesses livros que foram lançados dia 20 do mês passado, e devido ao sucesso, a editora e a proprietária do teatro vão relançar dia 17, agora segunda-feira, no Teatro Brigadeiro. Os mesmos livros, né? Certo. E algumas peças estão em cartaz. Tem 3 aqui em São Paulo, que é essa Família Muito Doida, que o Theo faz a empregada diva. Sim. Tem A Sogra que Pedia a Deus, também no Ruth Escobar. E ontem estreou no Bibi Ferreira Um Certo Machão. E em BH tem 2 em cartaz minhas também. Você falou e não respondeu a minha pergunta sobre Qual? Hoje bailarino. Porque hoje, com os musicais que nós temos sim. em cartaz, né? Então, sempre eu comecei como ator, lógico, né? Sim, é. Aí faz. Mas hoje o mercado para bailarino em teatro está se ampliando. Um pouco, porque Ótimo, antigamente... um pouco já é um avanço. Já é um avanço, mas as pessoas acham que está uma maravilha. Não, eu acho que a televisão, se você assistir os programas de televisão hoje, você vai ver que eles usam mais as meninas e não tem mais balé-atração como tinha antigamente. O que é balé-atração? Onde o balé tem destaque. Hoje as bailarinas são usadas como cenário vivo, que você assiste, vê só elas dançando lá no fundo, de vez em quando dá uma chamadinha, um close, você não vê bailarina em programas de televisão hoje. E antigamente tinha balé-atração, tinha orquestra no palco. Hoje você não vê quase orquestra, você vê mais uma banda. Isso eu sei porque eu participei a vida toda de grandes musicais, sim, na televisão também, não só em teatro. Então, o que melhorou foi que as famílias aceitam mais os homens que dançam hoje, que é diferente da minha época, né? Na minha época, o preconceito deveria ser terrível. No começo, não podia nem usar uma camisa vermelha, que era apedrejado. Quanto mais dançar. Se apresentasse como bailarino, Deus, o pai não deixava sair de casa. Nada. Era terrível. Quando você fala sobre a família, o preconceito começa ali, né? Também, então, começa ali. Hoje não, hoje a família aceita, você vê muito mais, não sei, em teatro municipal ou grandes companhias você vê, né, homens dançando, a família incentivando, tal. Mas em programa mesmo de televisão, aqui no Brasil, raramente você vê o balé ser divulgado. Você vê as bailarinas sendo usadas. É uma crítica, né, também que eu faço. Theo Moraes, estou com receio de fazer pergunta para você, porque com o Coca do teu lado... Ele vai me dar um beliscão, né? É uma família muito doida, é isso? Isso, uma família muito doida, está no Teatro Ruth Escobar, sempre aos sábados, às 19 horas. E trata disso que ele falou, de família, né? Bom, eles trazem uma empregada do interior para trabalhar na casa e a família, aquele modelo de família normal que a gente fala, né? Só que toda família, como ele fala, né? O preconceito começa, você também falou, né? Dentro de casa. Eu acho que começa por aí, né? E toda família tem os seus, vamos falar, os seus podres, né? E daí essa empregada chega na casa e ela começa a descobrir que aquela família não é tão normal assim, né? Como ela imaginava, aquela família padrão, tal. Isso tudo saiu da imaginação do Coca. O texto é do Coca, direção do Sebastião Apolônio, que ajudou a dar esse colorido na peça, né? Que é bem bacana. Quem achou o texto? Foi você que achou o texto ou foi ele que achou o ator? Não, eu que achei o texto. Sim. Na verdade, eu sou produtor também. Como ele falou, assim, ele começou como ator, tá? Eu também comecei como ator. Agora eu estou começando como produtor. É meu 4º espetáculo que eu estou produzindo, eu e a Samara Pereira. E a gente leu 3 textos. E daí, quando eu comecei a ler quando eu cheguei na página 20, eu falei para a Samara, é esse que a gente vai fazer, pode ser? Daí liguei para o Sebastião Apolônio e falou, a gente decidiu o texto, desde que eu possa fazer a empregada, é uma imposição. Eu posso fazer, o que você acha? Dá para ser? Ele falou, vamos ler junto, então, o texto?
Daí ele entrou em contato com o Coca, tal, para liberar o texto, né, para a Sim, gente poder fazer, e começou assim. Mas a tua ideia era ter um homem fazendo a empregada, Coca? Olha, sim. Não, eu escrevo às vezes. É raro eu escrever alguma coisa sobre encomenda, porque eu acho que a inspiração é difícil. Eu fiz um certo machão que estreou ontem, uma pessoa me pediu e eu escrevi. Foi a peça que mais rápido eu escrevi. Em 1 dia e meio eu fiz a peça. Mas Maravilha. normalmente tem umas que enguiça também, Demora fica 3 2 meses. dias. Né? Não, 2 dias não. Uma Tem semana. peça, não, porque a peça não adianta você colocar só piada, fazer graça. Ela tem que ter uma apresentação. A peça começa apresentando, se é marido, apresenta o marido, se é esposa, apresenta, para depois começar uma história, depois chegar a um conflito e chegar a uma solução. Então, ela tem vários estágios, entendeu? Então, é complicado essa coisa de inspiração dos outros. Uma pessoa fala, eu queria que você escrevesse uma coisa assim. Mas a sogra que pedia a Deus também é o camarada que me pediu, camarada não, o ator, né? Desculpa, Renato Papa. Ele é muito alto, é grande. Eu falei, pô, você de mulher? Eu falei, eu não quero uma drag, eu não quero isso daí. Eu falei, você tem que fazer uma senhora que manca, que é surda de um ouvido, que é hipocondríaca, ela perturba o genro demais, entendeu? E hoje eu posso dizer que dificilmente alguém vai fazer melhor do que ele. Não, mas o que o Theo relatou aqui é uma situação interessante. Ele leu o texto, escolheu o personagem. Aí vai no autor e pede autorização para, né, interpretar aquele personagem. Mas é um personagem feminino e vai o ator pedir. É isso que eu quero entender. Porque, na verdade, quando eu li o texto, putz, eu gostei do texto e tal, eu falei, é isso que eu quero fazer. Só que tem que ver, quando ele escreveu, que eu até estava comentando antes com o Daniel, às vezes ele teve uma leitura, ele estava pensando, sei lá, numa mulher assim, assado, foi escrevendo, né? Daí Theo chego lá e falo, eu quero fazer essa personagem, né? Daí, de repente, eu fiz outra leitura. Eu achei que poderia ser legal, que eu poderia dar conta, que eu poderia me arriscar, porque é um risco. Sim, né? sim. Porque é o que ele falou, tipo, ele não é uma drag queen, é um cara fazendo uma mulher. E isso é muito difícil, é complicado. Daí depois, você não vai ter condições de fazer, ou você não foi isso que eu pensei quando eu escrevi. Então, daí, e também a direção, né, que me ajudou muito. Que a princípio eu sempre concordo, mas eu quero ver como é que fica. E o que eu falo para o ator, para o diretor, é o seguinte: o ator, ele sai daquela peça, ele vai para outra. O diretor larga essa peça, vai dirigir outra. E o meu texto, ou o texto do autor que foi escolhido, vai para a gaveta se faz uma péssima apresentação, entendeu? Então, nesse ponto, eu sou chato, porque você não vai ficar tempo escrevendo, criando essas bobagens todas, né, que é para fazer o público rir, vamos dizer assim, para jogar fora depois, ou botar na gaveta, né? Agora o Daniel fala um pouco. O Daniel está ouvindo aí. Já aconteceu essa situação de escolher o texto e escolher o personagem? Antes que a gente fale na tua peça atual em cartaz, teu trabalho específico. Eu estou há muito tempo na companhia. Eu optei por ficar. Eu gosto do teatro de grupo. Então, acaba que a gente. Eu estou há 11 anos na companhia Arte Humus, né? O Evil me convidou em 2003 para fazer um espetáculo que era o Evangelho para Leigos, que era embaixo do banheiro público do Viaduto do Chá, aquele banheiro do Teatro Municipal. Sim. Às 18 horas da tarde, às 18 horas, nu. Eu disse assim, eu vou fazer. E eu queria muito trabalhar com o Evil. E aí, dali, se deu uma parceria com o grupo que dura 11 anos. Então, eu não tenho muito a escolha. Eu prefiro um pouco o olhar do Evil, até porque, como a gente já está há muito tempo, fica um pouco viciado. Então, o Evil vai na tua para ver como é que eu me desenvolvi aí nesse tempo todo, para ver o que eu posso fazer aqui. E eu sou muito grato, porque eu acho... Como é que é essa peça que você... O peixe, é o desvio do peixe no fluxo contínuo do aquário. Eu acho que é o título mais lindo do Evil, assim, para mim, que o Evil gosta. O Evil diz que
já que a gente não tem tanta mídia, então vamos fazer um título bem grande para ocupar umas 3 linhas na divulgação. E o peixe é o que eu acho mais bacana, acho muito poético esse título. A gente está em cartaz no Teatro Incêndio, na Rua da Consolação, até 18 de dezembro, terças e quartas, às 20 horas. Sim. Para falar do texto. Não sei qual é. Bom, temos tempo aí, depois a gente volta. Tá, gente que fala, por favor, fala. É um coquetel. Sim, sim. Bom, mas o caminho era a pergunta da escolha. Então, no grupo, eu acho que a escolha fica um pouco a cargo do Evil mesmo. Eu acho que o elenco todo até prefere, porque é um privilégio até. Eu gosto muito do jeito que o Evil escreve, ele é muito talentoso. E ter uma pessoa escrevendo, pensando em você, fala sério, né? Sem precisar ficar desesperado. Mas óbvio que já aconteceu. Você estava falando da tua escolha, eu me lembro eu montei Doroteia ainda estava na escola, na IAD, na Escola de Arte Dramática, e o Marco Antônio Brás foi dirigir Doroteia, e eu queria fazer a Tia Flávia. Ele me fez apanhar, assim, eu fiquei 2 meses sem ele decidir. Continua mais um pouco, ainda não me convenceu. Um personagem feminino. E ele me deu. Evil Rebouças. Evil Rebouças, dramaturgo. Eu defendo também o teatro de grupo, eu acho legal, trabalhei muito tempo. Mas eu gosto também dessa coisa, apesar de ser novo, né, com produção, produzir coisas, né? Porque você escolhe o texto, você vê o personagem que você quer fazer. Então eu acho legal. E é se arriscar, né? Porque no teatro de grupo sempre tem alguém que comanda, tal, que é bacana. Eu acho que teria que ter até mais grupos, né, fazendo esse tipo de trabalho. Mas é legal você produzir também, né? É doído, né? Exatamente, porque é o que eu falo às vezes para o diretor e para o autor, né? Que tipo 10 minutos, meia hora antes de começar o espetáculo, eu ainda sou produtor. Daí depois eu já sou ator. Então eu tenho que saber diferenciar isso, porque senão isso atrapalha. Se eu estiver em cena pensando como produtor, eu vou acabar prejudicando o trabalho de ator. Então é bem complicado mesmo. Ângela, ele disse que escreveu a peça em 1 dia e meio, porque estava sem inspiração. O livro demorou quanto tempo? Eu queria ser assim. Te invejo muito. Mas eu também te invejo, porque eu tenho poucos dramas escritos. Porque eu faço tudo à mão. Eu não uso o computador para escrever. Porque eu acho mais fácil a página quando eu quero voltar atrás, entendeu? Então, depois que eu faço toda a peça, uma japonesinha, amiga minha, que é a Kemi, é esposa de um grande autor, também um autor premiado, o Murilo Dias César, ela me ajuda muito nisso, porque ela é craque no computador. Digita. Então, ela vai, e um certo machão, eu escrevendo e ela digitando. Eu falei, tem mais 2 páginas. E ela pegava e ia lá escrever. Porque eu quisia acabar logo essa peça. Só que o final eu mudei umas 5 vezes depois, porque eu não gostava. Depois que a peça estava em cartaz até. Eu fui mudando umas partes. E agora ficou mais ou menos. Mas eu invejo quando a pessoa tem essa paciência, vamos dizer assim, que você tem, porque é uma pesquisa, você tem que ir a fundo. Você não pode escrever qualquer coisa assim que depois tem encontro controvérsias, né, vamos dizer assim. Então, agora na comédia não, você brinca, entendeu? Desde que também fique uma coisa coerente, né? E eu não gosto muito de apelação na comédia. Eu não ponho mulher nua ou homem pelado. E quando tem alguma coisa tem que ser velado, eu anoto que eu quero uma coisa que não quero a mulher nua para chamar público, nem o homem nu para chamar... Eu fiz o trabalho da japonesinha, na verdade. Porque eu trabalhei com documentos manuscritos. Então, o que eu fiz foi ler os manuscritos. Quanto tempo? Eu comecei em 2010. Eu comecei em 2010 e terminei em 2013. Mas é uma pesquisa de mestrado, né? Então, o mestrado dura 2 anos e meio, 3 anos. Tem aí uns trechos de prorrogação e tal, defesa. Eu preciso ir para o intervalo. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740, Rádio Universal, AM 810 em Santos, e AltV, www.altv.com.br.
com reapresentação às 6 horas da tarde. Voltaremos em instantes. A Câmara de São Paulo convida você para debater o Orçamento 2015. Ele vai ajudar a melhorar a nossa cidade. Será a sua chance de indicar os investimentos necessários em seu bairro, como mais recursos para a saúde, transporte público, moradia e lazer. Aproveite essa oportunidade e venha para as audiências públicas. Estamos esperando por você. Participe. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. E nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Em 2014, serão diagnosticados 69 mil novos casos de câncer de próstata. Descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Ajude a mudar essa estatística. Compartilhe a informação de que cuidar da saúde também é coisa de homem. Drible o preconceito. Mês Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Novembro Azul. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Aqueles que nos acompanham e participam da AFIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, as unidades de lazer AFIPESP nas cidades de Ibirá e Socorro se destacam nos cuidados com a beleza e tratamentos relaxantes. Com balneários próprios, os locais contam com saunas, banhos especiais, hidromassagens, duchas e muito mais atrativos para uma viagem perfeita e de muito descanso. Os lugares propiciam agradável visita durante todo o ano. Aproveite! O associado AFIPESP pode consultar informações e datas disponíveis para a próxima viagem no site www.afipesp.org.br com o setor de reservas pelo telefone 0800 771 7144. Conosco nesta edição de Gente que Fala, o ator Daniel Ortega, que é integrante da companhia Arteumos de Teatro. Eu anunciei do Theo 5 pares de ingressos para a peça que ele está encenando, e você cochichava aqui, cochichou aqui, assumiu o compromisso. Tenho também Tem, desde o início, 5 pares. 5 pares para a peça, eu não consegui decorar o título todo. O desvio do peixe no fluxo contínuo do aquário. E tem também conosco aqui a historiadora e turismóloga Ângela Fileno da Silva, autora do livro Amanhã é Dia Santo, o ator Theo Moraes em cartaz com a peça Uma Família Muito Doida. 5 pares de ingressos para aqueles que ligarem 50526622. Esse título aqui é fácil de... Wilson Coca, teve algum outro título na extensão que o Ervil colocou dele?
Não. Os títulos meus são sempre um pouquinho mais curtos, assim. Já pensei colocar uma história também. Um pouco. Fazer parte do texto no título? É isso? Mas olha, no Teatro do Incêndio estreou a peça O Desvio do Peixe no Fluxo Contínuo do Aquário, que aborda a solidão causada pelo individualismo exagerado. Onde é que é o ambiente do espetáculo que você se referiu há instantes? A cena, se diz, a peça? Isso. A peça se passa num apartamento, numa família de classe média aparentemente feliz. Né? Gostei do aparentemente. Você estava falando que hoje tem, né? As pessoas tentam ser felizes, né? E o que a gente tenta fazer é cutucar ali para ver onde realmente está essa felicidade, se ela realmente existe, como é que é a comunicação. O Desvio do Peixe ele é um resultado de uma pesquisa de 1 ano. A gente é fomentado pela Lei de Fomento ao Teatro do Estado de São Paulo. Que bom, porque senão não seria possível fazer uma pesquisa de 1 ano. Sim. Nesse sentido. Então, o texto, o Evil, ele rascunhou esta ideia, a gente tinha uma ideia, e a partir dessa ideia a gente foi fazer uma pesquisa. Então, a gente pesquisou pessoas em CDHUs, pessoas em condomínios de luxo, desculpa, ele está me mostrando. Sim. E a partir desta pesquisa é que a gente pôde ter um parâmetro mais abrangente do que é essa solidão velada. Mas não é essa solidão gigantesca que a gente pensa, sou uma pessoa solitária. São pequenas solidões do dia a dia e das relações humanas que a gente retrata a partir dessa família, sabe? Então, eu me recordo, a gente sempre fala de uma entrevista que a gente fez com uma senhora, num CDHU, uma mulher incrível. Eu fui perguntando, a gente foi conversando, mulher feliz. Eu sou feliz com essa comunidade, eu sou feliz com os meus vizinhos, eu sou feliz. Tudo muito feliz. E depois de 40 minutos, de tudo que ela tinha me dito, eu ainda disse para ela, a senhora é feliz? E aí ela parou para pensar? Ela parou porque é essa suspensão que interessa para a gente. É nessa virada, é nesse suspiro de raciocínio que tem a verdade. E essa mulher destrinchou a falar a realidade dela, sabe? Essa mulher saiu de casa um dia, quando voltou às 3 horas da tarde, o filho estava morto. E a partir dali, existe uma dor, uma coisa amarrada e uma necessidade de ser feliz. Mas aí a conversa tomou outro rumo. Tomou outro rumo. Mas tem uma coisa ali que era bastante interessante, que é um sorriso, uma lágrima no olho, sabe? Então é uma tentativa de ser feliz, de estar feliz, de sobreviver. Não se entregar, né? E o Desvio do Peixe é... Você é o Tom? Não, o Tom é o peixe. O Tom é o peixe, eu sou o Theo. Theo sem H. O Tom é o nosso peixinho solitário, que talvez retrate um pouco pode ser essa solidão. Acho que todo mundo tem um Tom dentro, né? Eu acho que sim. Em momentos da vida tem um Tom. Eu acho que sim. É que quando eles chegaram aqui no estúdio pro Gente que Fala, então o Theo, aí olha, ele é o Theo personagem, eu sou o Theo ator. Né? Os dois se identificam. Por quê? Começou um a chamar o outro de Theo. Falei, peraí, eu só tenho um Theo aqui. Aí o Theo explicou que o Daniel é o Theo personagem. Né? Então, mas incorpora o personagem dessa forma, de chamá-lo depois, ajuda, melhora... Não, acendeu a luz, aplaudiu, eu sou o Daniel. Exatamente. Nem lembro quem eu demoro um pouquinho mais de tempo, porque eu tenho toda uma... para tirar, para sair da diva, demora um pouco. Como é que é o nome do personagem? Diva. É a empregada da casa. É a empregada da casa. Eu escrevi uma comédia também, baseada, assim, pensei na Lolita Rodrigues, na Hebe Camargo e na Nair Belo.
Eu coloquei, Fácil pensar nessas 3. Velha é a mãe. Eu levei o texto, só não tinha entregue para a Hebe, mas eu levei para a Nair Belo, levei para a Lolita, mas a Nair Belo gostou, mas ela falou, olha, Coca, vai ser difícil juntar as 3, porque a gente só se encontra mesmo em enterro, né? Velório está aí, eu conheço bem. Mas depois Nair Belo também faleceu, e agora a gente estava tentando retomar, falei com a Iris Bruzi, falei com a Lilian Fernandes também, que é uma atriz, já trabalhou com Procópio, trabalhou muitos musicais, né? E tentei falar com a Sueli Franco também, mas ela falou, esse ano eu não quero fazer teatro, eu vou voltar para a televisão, que ela viajou muito. Então estou vendo uma outra atriz assim para voltar com essa peça. Voltar não, estrear. Estrear a peça. Só esse negócio da felicidade, né? Ser feliz. Eu acho que assim é uma coisa do ser humano, né? Eu acho que todo dia a gente está tentando ser feliz de alguma forma. E a gente acaba meio que esquecendo algumas coisas ou deixando meio de ladinho, que é o... Esse de ladinho que é a pegada. Porque daí, de repente, você descobre que aquela pessoa que aparentemente tão feliz, né, tem lá seus guardados. Mas a gente faz isso com quem a gente ama também, né? A gente faz isso no dia a dia, com a própria família. A gente vive um cotidiano tão doido hoje que você vai deixando as coisas de lado e quando você tenta recuperar alguma coisa, já passou, você já perdeu. Não tem mais tempo para isso, né? É uma solidão também. Eu acho que o espetáculo retrata um pouco isso. Agora, em contrapartida, a gente tem com o espectador uma ligação gigantesca. É olho no olho do começo ao fim. Mas quando você está em cima do palco lá, você não enxerga ninguém embaixo? Enxergo todo mundo, porque é um espetáculo feito para espaço não convencional. A gente não usa, não dá para ser feito no palco italiano. E se for feito no palco italiano, o público tem que estar em cima do palco. Porque é aqui, é do lado. E é uma outra dificuldade com essas coisas, com a questão dos espaços, porque assim, como se manter um espaço? Nós não temos uma sede, né? Estamos aí, a companhia existe há 20 anos. Eu estou há 11 e a gente luta para conseguir chegar com uma sede, é muito difícil. Então a gente sai pela cidade, então a gente tem por conhecimento de causa, sabe quantos espaços na cidade existem que não se dá para manter, né? Para esse tipo, para o teatro de pesquisa, para esse tipo de teatro que não dá para ser feito num palco italiano. Então é olho no olho, eu não tenho como te enganar. O espetáculo ele não é naturalista, porque ele tem os seus rompantes teatrais, ele tem uma delicadeza, tem uma teatralidade em momentos muito específicos assim. Então é no teu olho, não tem para onde te levar a não ser ali. Perfeito. Ângela, pois não. O livro Amanhã é Dia Santo, por que esse título? Amanhã é Dia Santo é um verso de uma quadrinha que é cantada na Festa do Bonfim, na África. Então, na verdade, foi uma tentativa de dizer isso, né? Que amanhã é Dia Santo, pode ser amanhã é dia de santo. E ser dia de santo é ser dia dedicado a algum orixá. Então, foi uma tentativa de brincar aí com os termos para dizer que a Festa do Bonfim, embora ela seja uma festa da religiosidade católica, ela, na verdade, é também uma manifestação ligada à espiritualidade trazida pelos africanos. No início, aqui, antes de começar o programa, eu fiz uma pergunta para você sobre a Costa da Mina. Pensei que tivesse me enganado com o texto aqui, porque eu estou procurando a Costa do Marfim. Né? Mas é a Costa da Mina. A Costa do Marfim fica próxima. A Costa da Mina é o que é hoje, o que hoje a gente chama Golfo do Benin. Então, se nós pegarmos um mapa da África e o mapa do Brasil, aquela região que tem um golfo no mapa da África, que se encaixaria no mapa do Brasil, é o Golfo do Benin. Agora, por que era chamado de Costa da Mina? Né? Então, a Costa da Mina é o nome que era usado até o final do século XIX para essa região do Golfo do Benin e que era uma região muito grande produtora de ouro. Essa região que você descreve, você escreve sobre ela no livro, é exatamente onde tem o ebola. E esse é o grande temor da região.
A questão do ebola que, né, chegou até a região do Golfo do Benin e que inclui, né, a Libéria, Serra Leoa, Guiné, que na Nigéria conseguiu ser controlada, relativamente controlada, é justamente nessa região, né, que é a região mais populosa e que é a região da África e que é a região que tem maior contato com a Europa, com os Estados Unidos. Então, as chances do ebola saírem do continente africano, que desde 76 a gente tem o vírus, né? O vírus foi descoberto em 76. Então, as chances do vírus sair do continente africano aumentaram drasticamente por conta dessa proximidade maior. E que está relacionada também, a epidemia está relacionada à fome, né? À miséria, à carência de condições sanitárias. Ela acontece onde não tem saneamento, ela acontece onde tem fome. Perfeito. Né? Algumas perguntas daqueles que ligaram para o 50526622. Gerson de Pinheiros para Ângela. Onde posso adquirir o livro? Algum lançamento com sessão de autógrafo? Hoje tem uma atividade no SESC, no Centro de Pesquisa e Formação do SESC, que fica na FEComércio, a 8 minutos do metrô Trianon, que é gratuito e que pode ir até lá hoje, acontece às 7h30 da noite, e que não precisa de inscrição. Né? Então, hoje tem essa atividade, que é uma atividade que inclui um bate-papo e depois tem a venda do livro. E o livro, ele está sendo distribuído nas livrarias, é possível comprar por site, a editora é a Editora Alameda. Tem algum endereço que você Dá para comprar diretamente pela Editora Alameda. Sim. Ok. E hoje? E hoje no SESC, no Centro de Pesquisa e Formação do SESC, que fica dentro da FEComércio. Perfeito. 2 perguntas do Jaime do Jardim Bom Filhole. Quais são as perguntas do Jaime do Jardim Bom Filhole? Uma delas é para a Ângela. Você sabe qual foi a província brasileira que mais recebeu escravos e de que país eram os navios que mais trouxeram esses escravos para o Brasil? Então, eu não pesquisei exatamente a escravidão. Na verdade, eu pesquisei o retorno. Sim. Né? Mas a historiografia diz que uma quantidade imensa de escravos chegou a Salvador, e uma quantidade muito grande também de escravos chegou ao Rio de Janeiro. Agora, os escravos... Do Realengo, né, para ser, Agora, os escravos que chegavam ao Rio de Janeiro não vinham da região da Costa da Mina, vinham da região do Congo, Angola. Então... Perfeito. Coca, saudoso José Leão ainda continua sendo uma das grandes referências do balé brasileiro? Pergunta é do próprio Jaime. Sim, sim. Eu conheci o José Leão. Quando eu comecei a fazer dança, porque eu já fazia teatro, né, desde 1954. Trabalhava em teatro, não construía. mas eu comecei a fazer... Tem alguns que você tem que explicar o que é fazer teatro. Porque tu não vou fazer teatro, quanto você cobra? Mas eu comecei a dança em 51, não, mais ou menos nos anos 60. E nessa época o José Leão era o primeiro bailarino do Teatro Municipal de São Paulo. E ele realmente era muito bom bailarino, maravilhoso ele. E ainda nesses dias aqui, amigos meus que são da época, né, os jurássicos, vamos dizer assim, a gente tem que brincar, né, gente? Não pode levar a sério o tempo. Nós comentamos sobre o José Leão esses dias ainda. Foi comentado. Ele foi um grande bailarino. Pena que morreu jovem. O Theo, deixa eu pular aqui. Na Grécia Antiga, a mulher não pisava no palco. O teatro era coisa exclusiva de homens. E hoje você escolhe um personagem feminino para interpretar. Como é que é a receptividade? É um desafio maior, menor? Como é? Tem dois lados, né? O trabalho do ator, que é como eu vou trabalhar isso. Para eu, como ator, como eu falei, é um desafio fazer uma personagem feminina. É meu segundo personagem feminina. Eu já fiz
Bernarda Alba, da casa de Bernarda Alba, que era uma mulher de 60 anos e tal. E agora eu faço uma mulher mais jovem. Genial. Primeiro fez uma de mais idade. Coca, você está procurando os personagens para interpretar o teu... como é que é, velho? Como é que é? A velha é a mãe. Velha é a mãe? Não tem que recorrer a essas atrizes mais, agora estamos mais experientes. Vou começar a escolher Olha o agora segredo aí, todos, olha o segredo sendo esclarecido. O ator sempre, eu estou falando isso por mim, né? A gente procura versatilidade. No meu caso, eu sempre quero fazer um personagem diferente, tipo, e o público aceitou muito bem a diva, entendeu? Tanto é que tem pessoas que vão assistir o espetáculo e ficam meio na dúvida, é homem ou é mulher? Porque é aquilo que eu falei, né? Se eu estou fazendo uma personagem feminina, tem que ser uma mulher em cena. Né? Então, todo o cuidado de andar, de como se posicionar, como sentar. Então, é um trabalho, além de todo o preparo que tem que fazer antes, tipo maquiagem, é um negócio complicado. Seu trabalho é tão bom que eles ficam em dúvida se é homem ou se é mulher? Não sei se é tão bom, mas eles ficam em dúvida. É tão bom que a diva fica grávida em cena. Fica grávida. Não, em cena. Então, para o ator, é muito gratificante você fazer esse tipo de trabalho, né? Perfeito. Daniel, você fez referência há instantes a você não ter sede, seu grupo não tem sede. Uhum. E tem o MOTIM, que é o Movimento dos Teatros Independentes, que após o fechamento do Citicum, né, e a ameaça de despejo do Brincante, estão se mobilizando exatamente para, juntos, né, incentivos e contra a especulação. E pelo que você fez referência aí, a dificuldade é muito grande para se levar o trabalho no palco. Existe, porque é muito caro. Você não consegue manter um espaço hoje com bilheteria, né? É impossível, você precisa de apoios para que isso possa acontecer. E acontece o inverso, né? Cada vez mais as coisas vão fechando por falta de dinheiro, por falta de leis de incentivo, né? Você tem a lei de fomento é para pesquisa de grupos, pesquisa continuada, né? Mas eu acho que precisa, sim, é necessário que tenhamos esse apoio. Tem que ter mudança, inclusive. E fora que tem um monte de espaços incríveis pela cidade que não tem nada, que não está acontecendo nada. E que seriam para a gente fazer nossos espetáculos, e daí você passa por um crivo, às vezes, que criam várias barreiras para você chegar lá. Né? Então, assim, tem um monte de espaços que ficam lá as moscas e a gente não consegue entrar no teatro. E os que têm não conseguem ocupar esse espaço. Eu também sinto, como todos nós, essa dificuldade. E os que têm são muito caros e você não mantém com bilheteria, na minha infelizmente. Época, quando eu trabalhava com teatro, e antigamente você tinha espetáculo de terça a domingo, 2 sessões na quinta, 2 no sábado e no domingo. Então, eram 9 apresentações por semana e a casa sempre tinha público, um público bom. Hoje, você põe uma peça em cartaz sexta, sábado, domingo, e qual é o risco de ter um público bom só no sábado? Quer dizer, o teatro ficou muito difícil, você tem que cobrar preços baixos, entendeu? E o espaço é caro. Daí a gente cobra preços baixos, não consegue pagar o teatro, né? Então... E eu vivo do quê? Então, exatamente. Por enquanto, nós só estamos falando da despesa. Não é na verdade? É pior ainda. Buraco de luz, Respiro, né? O buraco é mais embaixo. Tá aí a Casa Amarela, que é um movimento de ocupação que foi incrível, um movimento incrível. Tem coisas o dia todo, à noite. No começo foi 24 horas, né? É prova de que é possível, de que tem gente para trabalhar, tem gente para fazer, tem artista precisando de espaço para mostrar tua arte e a gente não tem onde trabalhar, porque é impossível manter. É impossível manter. É muito caro. Por exemplo, vamos dizer, empresa tal que compra o espetáculo e oferece gratuitamente para o público. Uhum. Aí você tem um público muito bom, entendeu? Mas, assim, público pagante mesmo, que vai, abre a carteira, assim, tá complicado. Tem um site de venda também, mas é
eu acho que o teatro está se perdendo um pouco com essas coisas. Acho que teria que ter uma reforma até nessas leis de incentivos, né, que são bastante burocráticas para a gente Está tendo uma briga conseguir. Com essa coisa de carteirinha, de pagar meia, né? Porque é fácil, né? Vai na casa e almoça lá, entendeu? Sim, sim. Mas eu não te ofereço nada, quer dizer, você que entra no prejuízo, né? Eu acho que tinha que ter uma troca, entendeu? O governo dá a meia e depois se ressarce, entendeu? A gente nem tem muito tempo, mas com relação à Lei Rouanet, a saída da Marta Suplicy, talvez faça com que se reveja isso daí. A gente está sempre esperando, né? Está sempre esperando. Que alguma coisa seja feita assim, mas que não fique uma panela, entendeu? Que não fique uma panela, para poucos. Então, eu acho que tem que ser uma coisa mais com critério, mas sem padrinhamento, entendeu? Perfeito. Pedro, tem a relação daqueles que recebem os convites de presente, para que eu possa informar aqui, mas, de qualquer maneira, Daniel Ortega, repete para a gente o teu cartaz, onde está. O Desvio do Peixe no fluxo contínuo do Aquário está em cartaz no Teatro do Incêndio, na Rua da Consolação, 1219. Em novembro, terças e quartas às 20 horas, e em dezembro, terça, quartas e quintas às 20 horas. Você pode ter o seu ingresso pelo ingresso rápido também, ou na bilheteria do teatro. Queria só falar quem está no elenco. Por favor. Eu, o Edu Silva, Solange Moreno, Cristiano Salles e Natália Guimarães, e a direção e a dramaturgia do Evil Rebouças. Ângela, o teu livro hoje, às 7h30. Amanhã é dia santo. O meu livro. O teu livro hoje, amanhã é dia santo, você autografa que horas? Às 7h30 da noite, no Centro de Pesquisa e Formação do SESC, que fica dentro da FEComércio, e é uma atividade gratuita. Agradeço. Theo Moraes. Bom, eu estou em cartaz do Teatro Ruth Escobar, sempre aos sábados, 19 horas, com a Família Muito Doida. É um espetáculo comédia de situação, bacana. Se você quiser rir bastante, vai lá que você vai se divertir muito. No elenco está eu, Theo Moraes, Samara Pereira, Patrick Cajaíba e Cláudio Falcão. E a direção é do Sebastião Apolônio. E o Wilson texto Coca, bom Wilson aqui. Coca. O texto é teu? É isso. Eu estou em cartaz em vários teatros. Né? Onde mais as tuas peças estão em cartaz? Em BH. Tem as Mona Lisas em BH. A Sogra que Pedia a Deus também, com outra companhia fazendo, já está há 3 anos lá. A Sogra aqui no Ruth Escobar, de sábado também, 19h30, que essa já está há 6 anos em São Paulo. O Theo, né, que já comentou. E Um Certo Machão, que estreou ontem no Teatro Bibi Ferreira. E segunda-feira, dia 17, o relançamento dos 7 volumes com 21 textos. Onde será? No Teatro Brigadeiro, na Brigadeiro Luiz Antônio 884. Então, recebem os pares de ingressos Adriana Santos, Carlos Vilhena, André Rodrigues, Marcela Cabrini. Né? As outras, eu estou com um problema aqui de leitura aqui no nosso TP aqui. As outras pessoas, a produção entra em contato e são 10 pares de ingressos, 5 do Peixe, o título é muito grande. Mas a gente fala também o Peixe. Lá no E para o Theo Moraes, uma família muito doida. Gente que fala tem na direção geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Neildo Neres, Cléo Rodrigues Benebenê, na direção da Altivia Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Iago Matsumoto, Célio Teixeira, Arthur Endler. Estaremos de volta segunda-feira ao meio-dia. Na sequência Trianon, Marcos Calazans. Grato.